Deus seja louvado. Quero convidar o Bispo David nessa noite para estar trazendo a palavra do Senhor. Nós vamos orar pelo servo do Senhor nessa noite. Eu já falei para ele que eu quero chorar de alegria, tá, irmãos? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar o servo do Senhor. Você que está em casa também, estenda suas mãos, vamos abençoar o servo do Senhor. Pai, nós queremos orar nessa noite pelo teu servo, pedindo ao Senhor que derrame sobre ele porção dobrada, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, derramar sobre ele grande autoridade. Que ele seja completamente conduzido pelo teu Espírito Santo. Desde já pedimos que guarde sua casa, sua família, seus filhos. E que toda a honra e glória seja dada para ti. Que essa palavra toque os corações e encontre terras férteis para que possa gerar frutos e esse fruto permaneça. Agradecemos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Para o meu belo rosto para vocês. Quero falar da alegria de nós podermos celebrar ao Senhor mais uma vez. Poder estar convosco. Louvo a Deus por esse privilégio. Pela vida do nosso pastor, que também é meu pastor, por isso nosso, pastor Jackson. Pastor André, mais ou menos. Não, minha pastora também. Te amo, pastora. Ainda tem daquela batata que eu vi na foto lá? Tem? Aleluia. Irmãos, eu vou abrir meu coração. O dia era 2 horas da madrugada. O pastor mandou uma foto de um churrasco para mim. Eu acho isso uma covardia com a gente, sabe? Mas hoje o Senhor tem a chance de se redimir e eu liberar perdão para o Senhor. Te amo, pastor. Obrigado. Irmãos, me acompanham o pastor Gilson. Pastor Gilson é pastor na Assembleia de Deus em Santo André. Mexe comigo hoje, eu estou de segurança. Faz gracinha. O pastor tem me acompanhado esses dias. Tem sido uma honra tê-lo ao meu lado também, nesses dias que eu estou ministrando. Amados, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu creio que o Senhor vai falar conosco. Como disse a pastora Lau, você vai chorar, nem que seja de raiva. Você vai chorar. Amém? Amém. Aleluia. Lucas, capítulo 10. Sempre uma honra estar na Igreja Batista Morada. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei e como lês? Respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se,
atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Amados e queridos irmãos, irmãs, aqui, no texto em que nós acabamos de ler, Jesus estava em um momento dando orientação aos seus discípulos. E a Bíblia diz que um certo doutor da lei se aproxima de Jesus em meio aos seus ensinamentos e lhe faz uma pergunta que é a pergunta de todos os séculos. É o segredo que todo ser humano quer descobrir. O que fazer para viver para sempre? O que fazer para ter vida eterna? A pergunta é curiosa. A ciência quer descobrir o elixir da juventude. A teologia quer levar os homens à vida eterna. E o homem de espírito jovem quer saber o que fazer para nunca morrer. E ao interrogar Jesus, este homem é audacioso, porque a pergunta quase que não tem resposta. Só que, se você ousar ser audacioso com Jesus, prepare-se para uma resposta audaciosa também, porque será sempre você quem vai determinar o nível do seu relacionamento com o Senhor. Se você for simplório, você vai receber uma resposta simplória. Mas se você for audacioso, o Senhor te responderá com ousadia, com audácia. Muitos não vivem experiências sobrenaturais, porque mantêm o Senhor em uma condição muito pequena, usual na sua vida. Mas aqueles que ousam, que oram, que se dedicam, que se dão ao Senhor, vivem um nível de relacionamento diferenciado. Quer viver algo diferente diante de Deus, quer receber algo diferente de Deus, comece a fazer coisas diferentes para Deus. É você quem determina o nível de relacionamento que haverá entre você e o Senhor. Quem muito quer deve estar preparado para que muito lhe seja requerido. Quem muito busca deve estar preparado para dar ao Senhor uma dedicação diferenciada. Porque quanto mais importante for o papel desempenhado, maior será a exigência. E uma coisa que eu digo sempre, digo lá na nossa igreja, disse ontem na igreja que preguei, eu quero repetir isso aqui, eu já devo ter dito isso aqui, eu acho que eu prego mais aqui do que lá na minha igreja. Deus não age, Deus reage. Deus não age. Não espere por Deus, porque Deus não vai fazer nada por você, a menos que você tenha uma atitude que abra caminhos para uma resposta de Deus na sua vida. Não é Deus que te abençoa pouco, é você que ora pouco, se dedica pouco, clama pouco, se entrega pouco. Quanto maior for a sua entrega, maior será a resposta. E aquele homem
faz uma pergunta audaciosa e recebe uma resposta audaciosa. Então, pare de se comparar com quem não tem compromisso com Deus. Tem gente que até está na igreja, mas nunca vai ter coragem de trazer um convidado para ouvir a palavra. E este você vai ver ele numa vida desregrada, um dia aqui, outro dia no forró, e você vai pensar assim, como é que pode? Ontem estava na igreja, hoje está com um copo de cerveja na mão. Enquanto você está passando prova, está pagando preço. Se responder alguém de forma áspera, num dia infeliz, já não consegue dormir. Eu acredito que não sou só eu que sou assim. Ah, irmão, quanta noite mal dormida até eu conseguir chegar para um crente da igreja que encheu a minha paciência e pedir para ele perdão. A gente não dá conta. Se você não consegue dormir, que dirá tomar santa ceia? Depois de tratar um irmão assim, meio atravessado, você coloca uma roupa, irmã, mais apertadinha assim, uns 2 dedinhos acima do joelho, você chega na frente do espelho, o Espírito Santo te chama no cantão e diz para você assim, ó, volta lá e se troca. E tem gente que consegue andar de qualquer maneira. Mas veja bem, o que vive com um pé aqui e outro pé lá fora, vai estar sempre aquela água morna. Você nunca vai vê-lo na porta da igreja, esperando os irmãos com um sorriso. Agora a gente é diferente. Deus veste a gente com um sorriso maior que a nossa prova. A gente olha para a dificuldade e continua vendo Deus, continua vendo o Senhor trabalhar, continua vendo o Senhor agir. Você vai ver aquele crente cheio de poder, cheio da glória de Deus, que passa pela dificuldade e não vai ligar quando um vizinho ficar possesso, quando alguém estiver necessitado, quando alguém estiver enfermo. Não, ele levanta e ele vai sem medo. Crente pão com ovo, que vive com um pé na igreja e outro no mundo, é o crente que liga para a gente toda hora: pastor, tem um endemoniado aqui na rua da minha casa, vieram atrás de mim, só não pode vir aqui fazer uma oração. Pô, não é crente, não tem joelho, por que não ora? Mas a gente paga preço, a gente ousou, e a gente está vivendo um tempo diferenciado na presença de Deus. Uma coisa é conhecer o Senhor, outra é ter intimidade com Ele. Porque o meu sonho tem que caber dentro do propósito de Deus na minha vida. Tem crente que prega para ele mesmo no espelho, irmão. Vai falar que só eu sou doido que pregava para mim no espelho de vez em quando? Até hoje, quando eu acordo meio borocochô, eu olho para mim e falo assim: te diz o Senhor, gatão. Não entendi a risada, mas deixa para lá. A gente prega para a gente mesmo no espelho. Quantas mensagens você já pregou tomando banho, irmão? E quando ajoelha para orar, o que você pede é intimidade com o Pai. O seu sonho é diferente. O seu sonho não é ter um carro para rebaixar e dar uns rolé, não. Tem crente que o sonho dele é comprar a Kombi para levar os irmãos para a igreja, porque o coração da gente está na obra, e a resposta de Deus vai ser diferenciada na nossa vida. Quando alguém fica mal, é de você que eles se lembram, pedem oração, vão buscar refúgio. Quando alguém precisa falar com Deus, Deus não espera a hora do culto,
nem espera, aleluia, que você chegue na igreja. Deus simplesmente te levanta, toma a sua boca, fala o que Ele precisa falar, na sua medida, na sua simplicidade, porque você resolveu viver a diferença e ousar na presença de Deus, ousar naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, sirva ao Senhor com ousadia, sirva ao Senhor com coragem, porque quem ousar em Deus terá um Deus ousado para si. Quer viver coisas extraordinárias em Deus? Então sirva a Deus de uma forma extraordinária. Sirva a Deus de jeito diferente. Eu muitas vezes fui criticado, porque até hoje eu sou pior de igreja, mas eu gosto demais. Se eu souber que tem um culto 9 horas da manhã, terça-feira, eu puder ir, eu estou lá. Mas a resposta que eu vivo na minha vida, só eu sei qual é. E o quanto isso é importante para me manter vivo na presença de Deus. A pergunta é: o que devo fazer para ter vida eterna? O que devo fazer para viver para sempre? Diante de uma pergunta capciosa, Jesus devolve uma resposta capciosa também. E Jesus diz para ele assim: o que está escrito? E como lês? É o versículo 26. Olha a resposta de Jesus: o que está escrito? Não é só o que está escrito. O que Jesus quer saber é como ele lê o que está escrito. Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que você lê. Nem sempre quem lê o que realmente está escrito. Então, cuidado com quem vive fazendo leitura distorcida de tudo e de todos, porque tem gente que a única coisa que sabe fazer na vida é criticar, apontar, discordar, rejeitar. E eu só vou falar uma vez, que é para não doer muito na cara de ninguém, tá bom? Você chorou muito para trazer o seu marido para a igreja, o seu filho, o seu amigo para a presença de Deus, e você conseguiu, glória a Deus por isso. Agora então pare de criticar a sua igreja, a conduta do seu pastor, as decisões que ele toma, porque você mesmo está se encarregando de arrancar tudo aquilo que você plantou. Você trouxe, e se você não mudar, você vai tirar eles também. Muda o seu jeito de ler. Tem gente que é assim. Não é possível que só em Curvelo que tem gente desse jeito na igreja. A gente faz de tudo, mas um dia que a gente não pode fazer, ele já arruma uma casa para ir criticar, para ir falar o que está escrito. E como lês? Sabe? Quem não tem o coração voltado para o céu, enxerga nos outros, projeta nos outros os seus próprios sentimentos. Quem vive desconfiado demais, quem vive com o pé atrás com tudo, quem vive esperando que os outros o decepcione, quem vê maldade em todas as coisas, está projetando no outro aquilo que é a leitura que ele faz de si próprio. Mas esta noite, em nome de Jesus Cristo, comece a ler as coisas como elas são escritas, e a ver a real intenção de quem está do seu lado, de quem cuida de você, de quem te pastoreia. Ou você carrega gasolina, ou você carrega extintor de incêndio. Tem que decidir de que lado você vai ficar. E a resposta do rapaz é a seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E é aqui que o bicho pega. É aqui que o negócio fica estreito. Porque o amor a Deus
é apresentado pelas Sagradas Escrituras em 4 expressões. Amarás ao Senhor teu Deus, primeira, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Só que a quinta manifestação do amor a Deus, ela é revolucionária e humanamente impossível. Para que o meu amor a Deus seja pleno, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, mas esse amor só será completo se eu amar o meu próximo como amo a mim mesmo. Ou seja, a quinta expressão de amor a Deus se dá no amor pelo outro. Deus só vai reconhecer que eu o amo se eu for capaz de amar o outro. Porque é impossível amar a Deus e se fazer indiferente ao outro. É impossível amar a Deus e rejeitar o outro. É impossível amar a Deus e não suportar alguém. É impossível amar a Deus e dizer, não me cabe no mesmo lugar que o fulano. É impossível amar a Deus e dizer, se for chamar ele, não me chama. É impossível amar a Deus e dizer assim, mas quem é que você chamou para ir? É impossível amar a Deus e não perdoar alguém. É impossível amar a Deus e viver distribuindo essas frases feitas de que a gente perdoa, mas não sofre de amnésia, a gente perdoa, mas não é bobo. Peraí, ou perdoa ou não perdoa. Se é para dizer que perdoa só para parecer legalzinho diante dos homens e continuar com o coração ressentido, machucado, desconfiado, por mais enlouquecidamente apaixonado que você seja por Deus, você nunca será capaz de levar o seu próprio amor diante de Deus. Por mais desesperadamente apaixonado que você seja por Deus, você não é capaz de levar diante de Deus o seu próprio amor. Porque Deus é romântico. Deus é romântico. E é isso que eu sou apaixonado com Deus. Deus gosta do flerte. Tem um livro que eu gosto muito, O Pequeno Príncipe. O problema de você que não gosta, eu gosto. Já li ele umas 20 vezes. E quando o príncipe sai do seu país, o B212... eu sei até o nome do país. Do seu país não, do planeta. Ele sai para procurar um amigo. E ele anda num monte de planeta, encontra um monte de gente que não está nem aí para ele, chega na Terra. E na Terra ele encontra uma raposa. E a raposa é tão carente quanto o príncipezinho. E a raposa se aproxima, ele vira para a raposa e fala para ela assim, você quer ser minha amiga? A raposa diz, não. Ser sua amiga, ainda não me cativaste. Tu não és para mim nada além que um menino entre 100.000 outros meninos, e eu não sou para ti nada além de uma raposa entre 100.000 outras raposas. Eu não tenho necessidade de ti, tu não tens necessidade de mim, mas se tu me cativas, a vida será como que cheia de sol. O que é cativar? O cativar é criar laços. Os homens não estão mais acostumados com isso, eles compram tudo em lojas, e como não existem lojas de amigos, eles não têm mais amigos. Mas como é que eu faço para te cativar? Você faz o seguinte, amanhã você vem nesse mesmo horário, e senta na relva, mas senta longe. E aí você olha para mim, e quando eu olhar para você, você finge que não está olhando para mim. E eu olho para você e quando você perceber, eu finjo que você não está. Só que cada dia, você vai se sentando mais perto. E quando você perceber, você já me cativou. Deus
é romântico. Deus gosta desse negócio. Deus não gosta que chega, mete o pé na porta e fala assim, eu te amo. Não. Deus gosta desse negócio. De ir flertando com você, sabe? E só há um caminho para que o amor que eu sinto chegue a Deus. É quando eu dou esse amor ao meu semelhante. O meu amor passa pelo outro para chegar a Deus. Eu amo o outro como amo a Deus, para que o outro leve a Deus a manifestação do meu amor. Você nunca será pleno na sua entrega a Deus, enquanto você não for capaz de amar o outro. Por isso, o conselho da palavra esta noite é: ame, ame e ame. Se te decepcionarem, ame. Se te chamarem de bobo por isso, ame. Se não concordarem com o perdão que você está entregando, ame. Se quem você perdoou te decepcionar de novo, continue amando. E se ainda assim aquela pessoa não entender que o caminho é o amor e não se redimir, a palavra é ame. Se você já deu uma chance e foi traído, ame. De segunda a sexta, e faça horas extras no sábado e no domingo, mas ame, 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 ame e ame. Deite, durma, acorde e ame. Deixe o ressentimento, a mágoa, a opressão ficar na noite que passou e ame. Tá difícil, ame. Levante de manhã e ame. Entre no banheiro, se esconda, chore um pouco, lave o rosto e ame. Mas você quer explodir? Respira fundo, conta até 10 e ame. Jesus está te dizendo: se te aborrece, ame. Se te entristece, ame. Porque Jesus não está falando do amor de final de semana. Jesus não está falando do amor de festa, onde tudo é lindo, maravilhoso. Sabe amor de fim de ano? Não se falar o ano inteiro. A tia fez um grupo separado para falar dos parentes no WhatsApp. Quase que código de fofoca para ela, que eu sei que tem. Mas chega no Natal, reúne todo mundo na casa da avó, e abraça e beija, eu te amo. E nossa família é unida demais, e posta no Facebook, a família unida, permanece unida. Só Deus sabe as conversas do WhatsApp. Não é esse amor que Jesus está falando, não. Jesus está falando de um amor que vence barreiras, de um amor que suporta dores, de um amor que vai além, amor que escuta o que dói e continua amando apesar disso, porque o amor é maior que o impacto daquilo que lhe chegou. Continue amando. Ame quando tudo quiser que você não ame. Ame quando todos quiserem que você não ame. Ame até matar a lembrança que te traumatiza. Ame até pensarem que você é louco, mas ame até verem Jesus impresso nas suas atitudes, escolhas, palavras e no seu olhar. A palavra hoje é ame, 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 ame e ame. Ame. E Jesus olha para ele e disse: respondeste bem. Faze isto e viverás. Só que o homem não está satisfeito. E ele tentando justificar-se, ele prolonga o assunto e diz para Jesus assim, versículo 29, ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Repita bem alto: quem é o meu próximo?
Era para ser alto. Quem é o meu próximo? Para responder, Jesus conta para ele uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é o centro da adoração. Homens do mundo inteiro que confessavam a fé judaica, pelo menos uma vez na vida, tinham que ir a Jerusalém para adorar ao Senhor no berço da adoração. Quem ia a Jerusalém estava indo para o culto. Quem ia a Jerusalém estava indo adorar. E o que o Senhor está dizendo é isso. Um homem que vinha saindo do culto, um homem que vinha saindo do lugar de adoração, e eu preciso te alertar que estar em um culto não te imuniza das dores da vida, porque Abel foi assassinado em um culto, ou melhor, após um culto e por causa do culto. E este homem está voltando, indo para casa de um culto. Este homem acaba de sair da igreja. E o que é que acontece com este homem? Caiu na mão dos salteadores. Cair na mão de salteadores é um encontro devastador. Só quem já passou por isso, quem já foi assaltado, quem já teve uma arma apontada para a própria cabeça, sabe o quanto devastador é um encontro com salteadores. E é capaz de explicar. Eu sei que existem pessoas aqui que nunca, graças a Deus, sofreram um episódio desses na vida. Mas todos nós, sem exceção, já vivemos na vida encontros devastadores. Eu não estou falando agora do assaltante que arranca o 38 da cintura e que pede o seu carro. Eu estou falando daquela pessoa que passou na sua história e que só te fez mal. Pessoas que chegam de mansinho e que vão virando a nossa vida, a nossa cabeça, e que quando saem, deixam prejuízos físicos, emocionais, espirituais e até financeiros. Eu estou falando de encontros devastadores, que te fazem se arrepender de ter ido àquela viagem, ou de ter ido naquela festa, porque se você não tivesse ido, você não teria conhecido o fulano, e ele não teria entrado na sua vida, e hoje você não estaria no estado em que você está. Eu estou falando de gente que você trouxe para a sua vida, colocou na sua mesa, abriu a porta do seu quarto, fez deitar na sua cama, expôs diante dele as suas fraquezas, e que agora de forma covarde, ele está usando as suas próprias fragilidades contra você. Salteadores que não roubam bolsas, salteadores que não levam relógios, salteadores que roubam dignidade, que maculam conduta, que levam a felicidade, que roubam a nossa paz, que destroem a nossa alegria. Ei, você que viveu encontros devastadores na vida e que não entende como isso pode acontecer a você, que nunca fez mal a ninguém, você que só queria ajudar, você que estendeu a mão quando viu alguém em dificuldade e essa pessoa te levantou o calcanhar. Afinal, salteadores pegaram aquele homem saindo de um culto, mas eu tenho uma palavra para você, a mesma palavra para aquele homem que saia do culto: se acalme, porque antes desta história terminar, tem socorro do céu chegando para a sua vida. Calma, ainda não é o fim. Te deixou destruído, mas ainda não é o fim. E o texto, a história contada por Jesus continua: os quais o despojaram e
espancando-o. Preste atenção, por favor. Eles roubaram, e como se não bastasse só roubar, eles também o espancaram. Pô, irmão, é muita covardia. Já levou o que ele tinha, e agora começam a bater, a espancá-lo. Só que isso era comum. Isso era comum naquela época, e é comum no mundo espiritual, na atuação dos demônios até hoje. Porque naquela época não existiam armas de fogo. Uma arma de fogo, seja ela de brinquedo, você não tem certeza se é, ela te mantém imóvel. Mas naquela época não. Naquela época não tinha arma de fogo. Naquela época o modus operandi da bandidagem era esse: roubar você e depois te bater, até tirar a sua capacidade de reagir e de ir em busca do que lhe foi roubado. Naquela época eles não só roubavam, mas te batiam, para que você não tivesse forças para reagir, para que eles tivessem tempo de empreender fuga. Escuta, hoje, esta palavra está sendo pregada para pessoas que sofreram na vida encontros devastadores, que foram roubadas nas emoções e nos sonhos, e que, como se não bastasse, ainda foram espancadas, apanharam, sofreram de forma covarde, foram expostos de uma forma medonha, pavorosa, sem causa. Não precisava terem feito o que fizeram, não precisava terem dito o que disseram, não precisava terem inventado contra você tudo o que inventaram. Apanharam muito, que era para perder qualquer capacidade de reação, que era para perder qualquer esperança de se levantar, que era para perder qualquer resquício de fé que ainda houvesse dentro de si, para prosseguir na jornada, para continuar acreditando em Deus, para voltar a amar algum dia, para que pudessem abrir o seu coração. Eu estou pregando para pessoas completamente impedidas de reagir, pessoas em um estado devastador, que foram saqueadas e que agora o que resta em suas vidas é tristeza, é aflição, é um pavor medonho de sonhar, de olhar para o futuro. Só que a história não acaba aí. Ele foi surpreendido, saqueado, espancado, mas a história ainda não acabou. E o relato de Jesus prossegue dizendo assim, que eles o saquearam, o espancaram e se retiraram, deixando-o meio morto. Valiam glória. Eu vou falar de novo que é para você me ajudar. Se retiraram, deixando meio morto. Tá bom. Você ouviu o que eu disse? Eu disse meio morto. Meio morto, irmão. Sabe a história do rapaz que encontrou o gênio da lâmpada? Encontrou a lâmpada, esfregou, o gênio saiu. O gênio virou para ele e falou: nós estamos em crise agora com o coronavírus, então esse negócio de 3 pedidos. Teve a reunião do sindicato lá, diminuiu, caiu para 1 pedido só. Então mudou um pouco. Você só tem um pedido. Não, um pedido para mim já está bom. Só que tem uma coisa. A outra cláusula lá que saiu na reunião do sindicato é que é só um pedido. E o que você pedir, eu tenho que fazer em dobro o seu pior inimigo. O que você pedir, vou ler direitinho o que está escrito aqui. O pedido que for feito deve ser entregue em dobro para a sua sogra. Não é nem o inimigo, é a sogra. O cara falou: sério isso? É. Quer dizer que se eu pedir para ficar milionário, minha sogra vai ficar 2 vezes milionária nas minhas custas?
Se eu pedir um carro para mim, um Porsche, minha sogra vai ganhar 2? Pai, então fala o seguinte, me dá uma surra e me deixa meio morto. Você me dá uma surra e me deixa meio morto. Que eu dobro de meio morto, é morto inteiro. Você está entendendo que meio morto não é morto? Me perdoem as donas sogras pela brincadeira, mas é brincadeira. O genro da senhora te ama, tá? E se ele não te amar, ele não vai para o céu. Então ele tem que amar a senhora. Está avisado. Meio morto não é morto, irmão. Meio morto não é fim de linha. Não é game over. Meio morto significa que vai ter virada, que vai ter surpresa. Meio morto não é enterrado, meio morto não é destruído. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que vai ter mudança na sua vida, que o socorro de Deus vai chegar, que Deus permitiu na sua história um encontro devastador, que Deus permitiu na sua história que a sua escolha gerasse em você ou na sua vida uma consequência desagradável, mas Deus não permitiu que o diabo fosse até onde ele queria, porque o que o diabo queria fazer contra você, o que o diabo queria fazer contra a sua vida é muito pior do que aquilo que ele conseguiu, mas o Senhor o limitou, porque Deus tem planos com você, Deus tem propósitos na sua vida. Me ajuda a pregar essa noite, pelo amor de Deus. Olha para essa pessoa que está perto de você e diga para ela, meio morto não é morto. Diga para ela mais uma vez, meio morto não é morto. Vai ter virada na tua vida, vai ter virada na tua história. Deus vai virar o teu cativeiro. A história ainda não acabou, ainda não é o fim. Deus vai te surpreender. A história continua. E Jesus diz assim: e ocasionalmente descia pelo caminho um certo sacerdote. E o sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Sacerdote, líder da igreja, líder de liturgia, o homem que pregava, que anunciava, quando passa, vê e faz como quem não vê. Escuta o que eu vou te dizer. Se Deus permitiu que você visse, é porque Deus espera uma atitude de você. Se Deus permitiu que você visse, é porque Deus está esperando a postura que você vai assumir. Às vezes a gente olha e fala assim, mas em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Se Deus permitiu que você visse, pelo menos orar, você tem que orar. E um conselho você precisa deixar: se Deus permitiu que você visse, é porque Deus criou uma expectativa sobre a postura que você vai assumir. Mas ele vendo, passou de largo. Quem é o levita? É o auxiliar do sacerdote. Um auxiliar sempre seguirá os passos do seu líder. O discípulo sempre terá impresso nas suas atitudes a postura do seu mestre. E se o sacerdote passou de largo, por que é que o levita ia fazer diferente? Comece a dar valor a quem te dá exemplo de amor. E não a se nivelar com aqueles que, para lacrar, dão a resposta mais incisiva, mais dura. Não está na hora de lacrar, está na hora de amar. Não está na hora de mostrar que é o bom, está na hora de fazer o bem. Não está na hora de mudar
a conduta, porque eu fui bobo demais a vida inteira e agora, ei, não destrua o seu legado pela influência da ignorância e do egoísmo dos outros. Se a sua liderança te corrompe, venha para uma liderança que vá te edificar. A Igreja Batista Morada está de portas abertas para te receber e te ensinar nesse lugar o verdadeiro amor de Jesus. Só que aí vem um versículo que quebra as pernas de nós tudo, o 33. Mas, porém, todavia, contudo, certo samaritano, viajando, veio até ele, vendo-o, foi movido de... irmão, primeira coisa, o samaritano suspeita ao passar. E a suspeita é o bastante para ele parar o cavalo, descer do cavalo e ir até o homem que foi assaltado. O sacerdote passou do lado e viu e se afastou. O levita estava indo para lá, a Bíblia diz, e chegando o levita no lugar para onde ia, o viu. O levita já estava em casa, para levá-lo para casa e cuidar não gastava muito, mas fez como o sacerdote. Mas o samaritano, na primeira suspeita de algo errado, ele para e vai ver o que está acontecendo. E quando ele vê o que está acontecendo, a Bíblia diz que ele é movido de íntima compaixão e se aproxima. A palavra de Deus esta noite vem ao teu encontro para tratar na sua vida aquilo que você ainda não contou para ninguém, aquilo que você não abriu para ninguém, aquilo que você não teve coragem de expor, aquilo que ao expor você se exporia também, mas que quando você chegou cabisbaixo, angustiado, não cantou como cantava, não adorou como adorava, no primeiro sinal de que as coisas não estavam bem, o Espírito Santo desceu sobre você, sondou o teu coração, esquadrinhou a tua vida, moveu-se de compaixão, preparou no céu esta palavra, dispensou sobre a igreja, usou o menor dos vasos que ele tinha hoje para isso, mas esta noite vai haver mudança na sua vida, porque a indiferença dos outros não vai determinar o fim da tua história, a frieza dos outros não vai determinar o fim da tua história, a maldade dos outros não vai colocar um ponto final naquilo que Deus tem para você. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Sabe o que é atar ferida? Atar ferida ainda não é curar. Atar ferida é estancar o sangramento. É uma medida de reparação de danos. Atar ferida é reparação de danos. Atar ferida é impedir que piore, impedir que agrave. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo esta noite? Está atando as feridas na sua vida. Agora é hora da contenção de danos, de reparar os danos, de impedir que seja pior na sua vida. Bendito o nome do Todo-Poderoso. Se Deus não chega hoje, se você não te dá a louca hoje à tarde, você vem para a igreja, contrariando tudo que queria te levar para outro caminho, eu não sei se você chegaria amanhã vivo, mas bem-aventurado é você que veio. Uma contenção de danos começa a acontecer na sua vida, porque você está ouvindo a palavra. Deus está quebrando as pernas do seu inimigo, limitando a ação dele contra você, fazendo-o parar naquilo que ele empreendia contra a sua vida. Deus está lhe atando as feridas. Ia ser muito pior, mas Deus hoje está contendo o seu prejuízo. Atou-lhe as feridas.
deitou-lhes azeite e vinho. Azeite e vinho era usado para desinfecção, porque pior não é a ferida, pior é o que pode acometer o seu corpo, usando como meio de entrada a ferida. Tem gente que está ferido e machucado, mas que por esta ferida se deixa contaminar por outros tantos males, que a ferida em si não lhe levaria à morte, mas a inflamação, a contaminação que a ferida proporcionou, pode matar. Tem ferida sendo infeccionada, tem ferida com o fungo do ressentimento, da amargura, da dureza do coração, e que está chegando a um ponto que ou a gente decepa, corta um pedaço para tentar impedir que a inflamação prolifere, ou a gente acaba morrendo. Mas hoje a palavra é azeite e a palavra é vinho, e o Senhor vai começar a desinfectar a sua ferida. Eu sei que está doendo e que a dor é comum. Eu sei que nos dias em que nós vivemos, o desespero, a aflição é algo com a qual nós temos que aprender a conviver, a lidar e a dominar, e não se deixar ser dominado por ela. Eu sei, mas tem coisa que não pode, tem coisa que é abuso, tem coisa que dá para evitar, tem sentimento que dá para conter, tem comentário que dá para engolir, tem forma distorcida de ver as coisas que dá para ser impedida, mas só se pode impedir pela palavra. A infecção é natural, o vírus está no ar, a contaminação acontece sem a gente querer, a gente não vê a bactéria chegando, isso é verdade. O mundo jaz no maligno, o ar que nós respiramos, as músicas que nós ouvimos, os programas de TV que assistimos, as séries que acompanhamos, todas são capazes de contaminar-nos a partir das nossas feridas. Mas você não é o personagem da sua série, você é homem de Deus, é mulher de Deus, é escolhido de Deus. Então recebe vinho, recebe azeite e seja curado. Seja curado. Ele deita azeite, vinho, coloca-o sobre o seu animal. Isso aqui é legal, porque o sacerdote que passou de largo e o levita que se desviou estavam a pé, mas o que tinha o coração disposto para socorrer tinha veículo, porque Deus sempre vai honrar um coração disposto a abençoar. Deus nunca vai dar para quem não tem o coração aberto para abençoar. A Bíblia diz que esse que não tem o coração aberto para abençoar vai perder até o que não é dele. Mas se o teu coração está na obra do Senhor, Deus está preparando o recurso, Deus está abrindo portas, Deus está aplanando caminhos. Então entenda, o dinheiro que você tem está na tua conta, mas não é teu, é para servir o reino de Deus. O carro que você anda é do ano, é bonitão, você trocou outro dia, e ele está no teu nome, mas ele não é teu, é para servir o reino de Deus. A empresa que o Senhor te deu para administrar, você é o cara lá dentro, chega, bate na mesa, grita com quem você quer, mas ela
ela não é tua, ela é para servir o reino de Deus. A roupa que você veste, o sapato que você anda, o instrumento que você toca, o ministério que você tem, o lugar onde o Senhor te colocou, se não for para servir o reino, não vale a pena o reino investir em você. Mas se o reino investiu em você, coloque aquilo que o reino te deu à disposição do reino. Colocou sobre o seu animal, levou até uma estalagem, cuidou dele. Não, ele não levou até a estalagem e deixou. Ele levou até a estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aqui o bom samaritano se revela. O que te pega no meio do fracasso, cuida de você ali. Porque tem gente que está sendo cuidada do Senhor ainda no lugar aonde caiu. Tem gente sendo cuidada pelo Senhor ainda no lugar aonde sofreu. Sua casa ainda está vazia. O abandono ainda é real na sua vida. Você tomou um prejuízo e você não sabe o que vai fazer para pagar as contas que estão chegando. Você ainda está num estado deplorável, mas o bom samaritano já chegou e já começou a cuidar de você. Já começou a se assegurar que você continue vivo, para viver uma mudança na sua história. E ele te pega e te muda de realidade, te muda de lugar. Irmão, pensa no que você era, onde você vivia, como você vivia, qual era o cheiro que você exalava antes de Jesus, e a mudança radical que ele fez na sua vida. Ele te colocou sobre o veículo dele, ele te transportou de uma realidade a outra. Se gratidão não for o maior sentimento que tomar o seu coração, nem digno de estar vivo você é. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda, é ele quem muda a realidade, é ele quem muda o tempo, é ele quem determina o momento, é ele quem faz. E tem pessoas vivendo agora um momento de transição. Você está saindo do lugar da queda, está indo para uma estalagem para ser recuperado, e você não está entendendo o que o Senhor está fazendo na sua vida. Momentos de transição são assim, sabe, a transição da noite para o dia, ou do dia para a noite, quando não está claro o suficiente para que você enxergue sem a luz do farol, e não está escuro bastante para que o farol ilumine. Nesse momento muito acidente acontece, muita gente não consegue enxergar, muita coisa desagradável acontece, aquela penumbra da transição, não está escuro, mas também não está claro. É o momento da mudança, esse é o momento da sua vida. Você não está entendendo o que vai ser do seu amanhã, você não sabe o que Deus está preparando para você. Você está vivendo uma confusão de sentimentos, mas não desça da cavalgadura daquele que resolveu salvar a sua vida quando ninguém te dava valor. Continue na presença, continue acreditando, continue confiando. Ele sabe para onde ele está te levando e ele vai cuidar de você. Mas no outro dia de manhã ele precisa ir. Mas ele deixa alguém, o hospedeiro, o dono da estalagem, dá a ele 2 dinheiros e diz para ele assim: cuida dele. E o que precisar gastar, gasta. Porque um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, eu te pago o que você gastou com ele. Esse Jesus que nós amamos já não está mais entre nós. A gente não vê Jesus. A gente não consegue pegar em Jesus. Mas ele deixou um hospedeiro encarregado de cuidar da sua recuperação. Deu para ele 2 dinheiros, o Antigo e o Novo Testamento. A palavra, que é o que garante, é o que
paga, é o que subsidia, é o que dá garantia. A palavra, dois dinheiros, o antigo e o novo. Quer procurar argumento no antigo, você vai achar. Quer procurar no novo, você vai achar também. Mas não existe argumento que justifique que você pereça diante dessa luta. E o Espírito Santo foi encarregado de, enquanto ele não volta, cuidar de você.